Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogai por nós. Isso, é a Virgem Maria que está intercedendo por nós, né, Frei? Nesse tempo aqui, com o grupo Corações Ardentes, refletindo esses temas, nós já vimos o que é luto, nós já vimos quais são as fases do luto, e agora nós vamos ouvir quanto tempo dura o período do luto. Então, para que nós possamos, né, ouvir e também rezar, vamos pedir a ajuda do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Frei, eu acho que essa é uma pergunta que fica. Quanto tempo eu vou sentir saudade? Quanto tempo eu vou sentir essa revolta? Quanto tempo eu vou ficar sem conseguir mexer nas coisas, né? Me desfazer, no bom sentido da palavra, me desfazer das coisas do meu pai, da minha mãe, do meu filho, do meu marido. Quanto tempo eu vou conseguir fazer com que aquele quarto não permaneça do mesmo jeito intacto, como se essa pessoa fosse voltar? Penso que essa pergunta todos nós já fizemos um dia, ou estamos fazendo agora, ou vamos fazer algum dia, ou alguém vai fazer para nós. Quanto tempo dura esse período do luto? E a questão não tem uma resposta clara, não é mesmo? O luto, ele não tem um tempo determinado para acabar. A gente pode viver um luto de 6 meses, de 1 ano e 2 anos. Existe o tempo científico, tanto a psicologia quanto a teologia elaboram, trabalham. No máximo 2 anos é o limite para que o luto seja normal. Superado. Os estudiosos falam que até com 1 ano a pessoa já consegue reelaborar bem a situação. Porque lembra que eu disse no início, o luto é um conjunto de sintomas. Então o luto ele tem uma série de sintomas que afetam várias instâncias da nossa vida, do nosso ser, da nossa pessoa, do nosso modo de pensar, de sentir, de imaginar. Você comentava ainda há pouco, quando a gente conversava, da sua mãe, que no começo era até difícil de elaborar, porque a mãe viva, a mãe morta, não é mesmo? Então é assim que acontece, é um processo que vai acontecendo aos poucos, até que nós conseguimos trabalhar a memória, a afetividade, o coração, a espiritualidade. Demora um tempo para que todo o relógio consiga entrar na linha novamente. Mas quanto tempo? No máximo 2 anos é um tempo saudável para você conseguir elaborar o luto. E a gente muitas vezes pensa, mas e pessoas que estão vivendo o luto há 10 anos, há 20 anos? E aí nós temos uma diferenciação que a psicologia também faz e a teologia adota também para si. Existe o luto normal, que é o tempo normal para tudo se assentar. E existe o luto complicado. O luto complicado é aquele que não consegue se elaborar facilmente. Paralelo a tudo isso, existem os outros elementos que nós muitas vezes corremos o risco de deixar, que são a negação do luto, que muita gente também vive. A pessoa morre, o ente querido morre, e nós não conseguimos aceitar e negamos o luto a todo custo. Eu não aceito, não quero ir ao velório, não quis ir,
não quero aceitar e quero imaginar que a pessoa está vivendo em São Paulo, na China, viva. A pessoa fica vendo vídeos para ouvir a voz, fica vendo fotos para se lembrar, não quer falar da morte do outro. Então, é uma negação do luto, né? E existe também aquele chamado luto idolátrico, né? O luto que beira uma idolatria, onde a pessoa vive em função do morto, né? Tudo ela tem que contar para o falecido, tudo ela tem que narrar como se fosse um diário. E isso dura a vida inteira. É uma espécie de idolatria da pessoa que morreu. Esses são sintomas de um luto patológico, doentio, que não deveria acontecer, né? Esse tipo de luto crônico, ele afeta a vida espiritual por um todo. Porque a gente nega a misericórdia de Deus, a gente nega a vida eterna, a gente não consegue entender que os entes queridos estão no coração de Deus, em Jesus Cristo, estão vivendo por Cristo, com Cristo e em Cristo. A gente não consegue entender que a vida continua após a morte, porque nós ficamos presos ao ente querido. A gente não consegue lidar com essa situação da morte do ente querido, porque nós não sabemos o que aconteceu com ele. Qual que deve ser a tua posição? Você que está passando por isso, você que está vivendo isso, como você tem que trabalhar aqui e trabalhar o seu coração para que tudo seja bem elaborado? Eu estou diante do ente querido falecido, eu preciso entender que isto é uma etapa, é um processo. Quando São Francisco cantou lá no final da sua vida, louvado seja Deus pela irmã, a morte corporal, ele estava chamando a nossa atenção para dizer, bem-vindo, irmã morte, né? É você olhar para o ente querido e tentar, eu sei que é difícil, sim, é um mas processo, você tentar né? dizer, meu querido, a irmã morte te visitou, você está numa nova fase da sua existência. Olha que bonito isso, né? Quando a gente consegue pensar assim. Então, quem está vivendo pelo luto, quem está passando pelo luto, pense isso. Meu querido, o meu ente querido está vivendo uma nova etapa da sua vida. Um novo modo de ser. Ele está igualzinho era. Santo Agostinho tem um texto muito bonito, né? Que ele fala assim, quando eu morrer, lembre de mim como eu era. As coisas que eu gostava, o que eu sentia, eu estarei lá, né? Não chore por mim. Lembre-se de mim do jeitinho que eu era aqui, né? Ou seja, o seu coração, ele é todo, o que você é enquanto ser, vai todo diante de Deus, né? E ali nós estamos inteiros, e é isso que é importante a gente entender. O ente querido, ele está lá, vivendo no seio de Deus, junto com Deus, com Jesus Cristo, né? E tem alguns teólogos que dizem que quando nós morremos, a gente entra no coração da Trindade, porque ali nós fazemos uma experiência íntima com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, conhecendo eles como eles verdadeiramente são. Então o tempo do luto é o tempo para você chegar a isso, né? No tempo do luto, seja de 1 ano, de 6 meses ou 2 anos, é o tempo necessário para você chegar a essa compreensão. Meu ente querido está no seio de Deus, da Trindade Santa, conhecendo ali intimamente quem é o Deus unitrino, vivendo essa intimidade com Ele, está ali aguardando o dia da ressurreição, né, do fim do mundo, da volta do Senhor para o julgamento da humanidade. Está lá junto com Deus, não está dormindo no túmulo. Tem gente que fala que está dormindo no túmulo, tem gente que fala que está esperando ressuscitar. Não, está lá no seio de Deus, está lá junto dele. E ali ele existe porque Deus existe e porque Deus é santo. Então, todos estão ali em Deus, né? E existe também um luto crônico, que é o luto revoltado, né? O luto de quem está na fase da revolta. Tem uma raiva crônica, é aquele luto mal elaborado que pode durar anos. Tem gente que pode ficar anos nesse luto odioso, desejos de vingança, de raiva. Quem dá um exemplo? Revolta contra Deus, revolta às Não vezes resolve contra nunca. a pessoa, Exatamente. que às vezes acabou provocando Sim. a morte daquele, às vezes por um acidente, enfim, alguma coisa. É nesse sentido. Nesse sentido. A pessoa nunca consegue elaborar o luto porque ela está numa revolta eterna, então ela não vive as etapas do luto. Entendi.
não deixa ninguém que está à sua volta viver as etapas e ela se recusa a trabalhar o luto porque ela está revoltada. Quem nos dá um exemplo muito bonito disso é Santa Rita de Cássia. Santa Rita, quando mataram seu esposo, pediu a Deus: não deixe meus filhos viverem essa fase da revolta. Da vingança. Não deixe meus filhos passarem por isso. O que acontece? Eles morrem também logo depois. Então Santa Rita nos dá um lindo testemunho dessas fases do luto. Talvez das santas é uma das que deu mais exemplo para nós de como vivenciar essas fases todas do luto. A saudade, a dor, a tristeza, a negação, mas também a certeza em Deus, né? O que é importante você que está passando por isso olhar para o seu coração e pensar: que tipo de luto eu estou vivendo? Sim. Né? Eu estou vivendo um luto revoltado, um luto de raiva? Eu estou vivendo uma etapa natural do luto? Talvez está aí na fase, né, da depressão, está na fase aí da barganha, da negação, né? Em qual fase eu estou vivendo do luto? Onde eu estou, onde eu me enquadro nessas etapas? Já estou na fase da saudade, da aceitação do morto, né? Então, qual fase eu estou vivendo e quanto tempo já estou nesse luto? Lembrando que mais de 2 anos, segundo a psicologia, já é preciso que se busque auxílio médico. Quando que eu sei que o luto é um problema e se tornou um problema patológico? Quando tem esses sentimentos de raiva, de ira, de rancor, de negação total, ou então quando ele me trava. Eu não consigo trabalhar bem, eu não consigo mais ter prazer na vida, morreu o filho, o casal não vive mais como casal, morreu a mãe, a filha não consegue mais tocar a vida em paz, não consegue acertar as contas, finanças, não consegue mais ter vida própria, quando pensa demais no falecido o tempo todo, quando mantém o quarto arrumadinho como se o filho fosse voltar amanhã, não é saudável. O correto é depois que chega na fase da saudade, que é uma média de 1 ano, 2, você consiga se desvencilhar das coisas, consiga abrir mão das coisas e deixe a vida fluir naturalmente, entendendo que o ente querido não vai voltar agora e não vai precisar dessas coisas quando ele voltar, né? Então isso é saudável. Enfim, terminando já minha fala para não prolongar muito, né? Tome cuidado com o luto muito prolongado, tá bom? Não deixe que o luto conduza a sua vida. Se você está há 10 anos com um ente querido já falecido e você não conseguiu reelaborar, pense muito bem nisso. Eu conheci uma pessoa certa vez que dizia assim para mim: Frei, eu posso levar uma comunhão para minha família, para meu pai no túmulo? Colocar uma hóstia no túmulo? Eu falei: mas qual o sentido de você fazer isso? Além de ser sacrilégio, qual o sentido? Ela não conseguiu elaborar. Ela acreditava que o pai precisava da hóstia ainda para alcançar a salvação. E isso não é saudável. Sim. Né? Então são situações que a gente vai percebendo que a pessoa não conseguiu elaborar. Já fazia anos que o pai tinha morrido. Então são situações muito conflituosas e que precisam ser trabalhadas. Se você está passando por isso, procure uma ajuda, procure um padre, procure um psicólogo, vá atrás de alguém que possa te ajudar. Estava aqui me lembrando, né, quando a minha mãe morreu, isso já faz mais de 10 anos, cada um de nós viveu. Eu vivi uma fase, minha irmã viveu outra, meu irmão viveu outra. Então eu lembro assim, que a gente precisou mesmo passar por essas fases. E eu lembro que eu falei para minha irmã assim, vamos mexer nas coisas da mãe, né? Vamos doar para Caminho Seguro, né, para o brechó, a gente recebe muito. Vamos ali, que eu queria ajudar ela. Ela falou assim para mim: eu ainda não consigo. Eu falei: então nós vamos esperar o seu tempo. E aí, aos poucos, ela foi, né, mexendo uma coisa aqui, uma coisa ali, separando uma coisinha aqui, doando aqui para o brechó da comunidade. Então, assim, cada um de nós também tem o nosso tempo, né? Mas o que a gente vê, que é o principal hoje aqui, para concluir tudo isso, é preciso passar. A gente só não pode ficar. Às vezes 1 ano, às vezes 2 anos, às vezes um pouquinho mais, mas a gente precisa passar por essas fases e por esse período. E é essa graça que nós vamos pedir hoje, né? Nós vamos pedir para Jesus, se você, né,
está assim nessa fase, se você se identificou com aquilo que o Padre Everton foi dizendo, se você está se identificando com tudo aquilo que nós estamos refletindo esses dias, se coloque em oração agora. Ou se você conhece alguém, né, que está nessa situação e você fala, puxa vida, esse meu familiar precisa progredir na fase, precisa passar por esse período, precisa chegar na fase da saudade, reza agora por essa pessoa. Se nos coloquemos diante de Jesus e fala, Senhor, se é você, fala, Senhor, eu não posso continuar assim. Eu preciso caminhar nessas fases. Eu preciso chegar na fase da saudade, mas eu não estou conseguindo. Nossa Senhora, me ajuda a caminhar, porque eu preciso concluir esse período para eu começar a viver novamente, para eu conseguir me relacionar com as pessoas que ficaram. Porque muitas vezes acontece isso, Padre. A pessoa fica tão presa naquele que morreu que não consegue viver com aqueles que estão vivos. Então peça isso, Senhor, me ajuda. Ou então, Senhor, ajuda meu marido, ajuda meu pai, ajuda minha mãe, ajuda meu irmão, ajuda essa pessoa, um amigo, nos ajuda, Senhor. Só o Senhor pode nos ajudar a passar por essa fase, por esse período e a recomeçar a nossa vida. E quem está passando por isso, é importante tentar olhar para si, para identificar como você está vivendo isso. Então, por exemplo, 6 meses a 1 ano já deveria estar elaborando o luto. Passou disso, fique atento, olhe para si mesmo, fale, eu preciso de ajuda, não estou conseguindo superar, já faz mais de 1 ano, 2 anos, não sei o que fazer. Procure ajuda, seja corajoso. Existe o luto tardio, tem gente que nos primeiros 6 meses não chora uma lágrima, depois de 6 meses descamba a chorar que não se cura. É também patológico, é preciso ficar atento. Por que que meu filho está passando por um luto tardio? Não chorou a morte do pai? Não chorou a morte da mãe? Por que que o meu pai não está chorando, não está sofrendo ainda com a morte da minha mãe? Porque já faz 1 ano e não se manifestou. Existe o luto camuflado, né? Que é o luto oculto, que a pessoa só chora quando está no banheiro, mas na frente dos outros ela é sorridente, ela é como se estivesse tudo bem. Alto lá, vai ficar 1 ano chorando no banheiro e o resto parece que está tudo bem, todo mundo pensa que se curou. Então, tudo isso precisa ser muito bem acompanhado. Você que está passando por isso e consegue olhar para si mesmo, tente se observar. E você que tem alguém na família passando por isso, observe esses elementos. Como está a vida daquela pessoa em relação ao luto, né? É o que tem que ser observado. É um tema muito pertinente, muito importante, e tem muitas pessoas, como eu disse aqui há pouco, que vivem uma idolatria do morto, né? Ela coloca o morto como se fosse o centro da vida dela e tudo gira em torno daquele falecido. E aí vive 10 anos assim. Não pode acontecer. Tá bom? Ninguém tem o direito de sequestrar o nosso eu. O nosso eu é de Deus. Então, ninguém pode dominar ou ditar como vai ser a nossa vida, nem um falecido. Então, fique atento, se cuide e procure se conhecer. Então, vamos rezar assim. Senhor Jesus, também sofrestes perdas e luto. Ajuda-me com o seu Santo Espírito a viver bem e com equilíbrio todas as etapas de minha vida, os lutos e as perdas que tenho tido na minha caminhada. Ensina-me a perdoar e a pedir perdão, a ser desapegado das coisas e das pessoas, que eu viva intensamente o amor nos meus relacionamentos e não deixe para trás nada sem resolver. Nossa Senhora do Equilíbrio, caminhar comigo e rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Semana já foi aí, né? Intensa, provocativa, mas também de muita cura e de muita libertação. Nós vamos nos encontrar agora na próxima segunda-feira com o tema Como lidar com o luto. E aí o Padre Everton vai ser mais objetivo ainda
E nós vamos sentir ainda mais a presença de Deus, né, Frei? Sim, e é bom que a gente se cura, né? Se cura de muita coisa que fica escondida aí em nosso coração. Vamos pedir a benção de Deus, então? O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de todos os anjos e santos, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Se eu amei.